crianças, graça e paz. Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma historinha que está na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Vamos falar dessa pessoa aqui, uma pessoa muito especial. O nome dele é Noé. Nosso tema é Noé e a Arca. Vocês estão vendo o que eu tenho aqui? Ó, esse daqui é a terra, não é? Na época de Noé, as pessoas eram muito más. Elas faziam muita maldade. As crianças brigavam muito com as outras crianças. Os adultos também brigavam muito com os outros adultos. E Deus estava muito triste. Ele olhava assim, ó, e ficava muito triste ao ver tanta maldade que estava acontecendo na terra. Daí ele decidiu fazer algo para mudar isso. E aí, tia Adelina, o que Deus decidiu fazer? Deus decidiu destruir tudo que ele tinha criado. A humanidade, os animais, todas as plantas e tudo que tinha na terra. Ele olhou para a terra e no meio daquela multidão de pessoas, ele viu uma pessoa que fazia as coisas corretas. Um homem de puro coração. O nome dele era Noé. Deus chamou Noé e disse o seguinte para ele: Noé, eu decidi destruir a terra. Você vai construir um barco bem grande. Vou te dar todas as medidas e tudo que você tem que fazer. E nesse barco você vai colocar toda a sua família e vai colocar um casal de cada espécie de animal. E assim, Noé, que era um homem de muita fé e um homem justo, fez o que Deus mandou. Ele, aqui ó, obedeceu. Ele obedeceu e fez tudo da forma que Deus tinha mandado ele fazer. Começou a construir a arca do tamanho que Deus tinha mandado, com as medidas que Deus tinha mandado e com todos os materiais que Deus tinha mandado. Aqui ó, Noé foi muito obediente. A arca precisava ser muito grande. Ela precisava ter 3 andares e vários compartimentos para caber todos os animais que Deus tinha mandado Noé colocar lá dentro. E a família dele, é claro. Então, a família de Noé teve que ajudar na construção da arca. A esposa de Noé e os 3 filhos. Eles precisavam ajudar o pai deles a construir a arca também. Então, eles começaram a construir, começaram a martelar. E enquanto eles trabalhavam duro para construir a arca, a tempo, olha só o que aconteceu. As pessoas zombavam de Noé. Elas riam de Noé e diziam: olha só todo esse trabalho que esse homem está tendo para uma coisa que nunca vai acontecer. Aqui nunca chove. Como assim que vai ter um dilúvio? Vai cair um dilúvio? Vai cobrir toda a terra? Que história é essa? Esse Noé está ficando maluco. Ele está com um problema na cabeça. As pessoas não acreditavam em Noé. Achavam que ele estava louco. Mas Noé, ele era um homem fiel a Deus. Então, ele confiou que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. E então o grande barco ficou pronto. Finalmente, depois de tanto trabalho que Noé teve com seus filhos, o barco ficou pronto. Então, as esposas dos filhos de Noé entraram primeiro e alguns animais, olha como vocês podem ver, alguns animais já estavam lá. E foram entrando os outros animais. Olha só, um casal de macaquinhos, né, tia Adelina? Um casal de elefantes, um casal de coelhinhos, da forma como Deus tinha mandado. Um casal de girafinhas, um casal de zebrinhas, né, tia Adelina? Zebrinha. E aqui? O leão e a leoa. Aqui nós temos um casal de koalas. E agora
Quem nós temos aqui? A família de Noé. A A esposa. esposa de Noé entrou primeiro. Depois foi entrando um Cã. filho de cada vez. Olha o Cã. Jafé Jafé. e Sem. E finalmente entrou Noé. Noé por último, né? Depois que Noé entrou, o que aconteceu, tia Adelina? Deus, o próprio Deus, fechou a porta da arca. Olha só. E ninguém mais entrou. Só que aqueles que Deus quis que entrassem na arca, né? A família de Noé e todos os animais, um de cada espécie. E então, eles ficaram por 7 dias em isolamento social dentro do barco. E como Deus tinha prometido a Noé, então veio a grande chuva. Aqui, ó. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? E choveu, choveu, choveu muito. Choveu muito por muito tempo. E choveu muito, crianças, um verdadeiro dilúvio, por 40 dias. E 40 noites. Epa, uma quarentena. É, uma quarentena. Então, a chuva cessou e Noé soltou um corvo. E o corvo voltou. Então, Noé deduziu que a água ainda não tinha baixado, porque Deus disse que a água só ia baixar depois de 150 dias. E então, Sofia? Então, Noé soltou uma pomba. Olha só. Ele soltou uma pomba e a pomba voltou novamente. Não é, tia Adelina? E depois? E Noé soltou pela segunda vez a pomba. E ela voou. E o que aconteceu, tia Adelina? Vixe, surpresa! A pomba voltou com o quê? Com galinha de oliveira no bico, olha que lindo! Olha, Isso queria dizer que a água estava baixando. estava baixando. E então, Noé soltou a pomba novamente. Pela terceira vez. Ele soltou e o que aconteceu? Ela não voltou mais. Não voltou mais. E Noé deduziu que a água já tinha baixado totalmente, porque a pomba ficou, né? Deve ter feito ninho lá pelas árvores. Sim, verdade. E a arca encalhou no Monte Ararat. E Noé e sua família estavam felizes, porque Deus pediu para Noé sair da arca com toda a sua família e os bichos. E Deus prometeu para Noé que nunca mais iria destruir a terra com água. Fazendo uma aliança com Noé. E toda vez que surgisse um arco-íris, Noé se lembraria dessa aliança que Deus fez com ele, prometendo não destruir mais a humanidade com água. Que coisa linda, né, gente? Olha o arco-íris. É, o como é arco-íris. lindo. Vamos fazer um arco-íris? Vamos. Então, crianças, agora nós vamos ver as cores do nosso arco-íris. Nosso arco-íris tem 7 cores. Vamos lá, tia Adelina. Qual a primeira cor do arco-íris? Vermelho. Vermelho. E a segunda cor? Laranja. Amarelo. Verde. Verde. Agora é o azul claro. O azul escuro. E o roxo. Gostaram, crianças? Essas são as cores do nosso arco-íris. Arco-íris significa aliança com Deus. Toda vez que você vê um arco-íris, você vai se lembrar da historinha de Noé e da aliança que Deus fez com ele e com todos nós. Amém, crianças? Gostaram, crianças, da historinha de hoje? Legal o senhor Noé, né? Um homem justo e bom, que andava com Deus. Se você
quiser ler essa historinha com o papai e a mamãe, está lá no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao 9. A história de Noé e a arca nos traz grandes ensinamentos. Um ensinamento de fé. Noé, ele foi um homem de muita fé. Um ensinamento de obediência. Noé obedeceu a Deus, fez tudo direitinho conforme Deus pediu. Ele foi fiel, né? Porque aquelas pessoas zombaram de Noé, mas Noé não estava nem aí. Ele queria ser fiel a Deus. E a família, né? A família de Noé toda unida. Cã, Jafé, Sem, com suas esposas, ajudaram Noé e a esposa de Noé a construir o barco e colocar todos os animais lá dentro, né? E também falou de salvação. Todas aquelas pessoas que zombaram de Noé morreram e Noé foi salvo juntamente com sua família. Deus deu a salvação a Noé e sua família. Lá no tempo de Noé, as pessoas tinham um coração duro, eram pessoas malvadas. E hoje em dia também, pessoas com coração de pedra, né? Mas nós temos a nossa arca, que é Jesus. Estamos também escondidos em Jesus. Amém, crianças? E para finalizar a nossa aulinha de hoje, nós trouxemos um versículo de memorização para vocês, tá bom, crianças? Tá lá em Atos 16:31 e diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós estamos com muita saudade, né, tia Adelina, das nossas crianças. E nós gostaríamos que vocês gravassem um vídeo lendo o nosso versículo de memorização e mandassem para os grupos com a ajuda da mamãe ou do papai, tá bom? Combinado? Então vamos orar, crianças, para a gente terminar a nossa aulinha. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Pai, com as nossas crianças. Que a palavra, Senhor, seja plantada em cada coraçãozinho e que floresça e dê bons frutos, Pai. Abençoe a cada uma delas e a toda a sua família. Em nome de Jesus, é o que oramos e já te agradecemos. Amém. Então, beijinhos, crianças. Fique com Jesus. Amém? Tchau, crianças.